Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Está começando mais um All My Cast, um episódio com muita informação, porque o All My entende que informar também é incluir. Então, seja incluso aqui, seja muito bem-vindo, porque hoje a gente vai falar de um grande desafio vivido por milhares de famílias no Brasil e no mundo. A gente vai falar sobre os desafios que as famílias têm para preparar uma pessoa com TEA para a vida adulta e, sobretudo, para o mercado de trabalho. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe o Rafael Giampaolo, terapeuta ocupacional. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você, Rafael? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Boa tarde, João. Nós que agradecemos a sua disponibilidade e também o Dr. João Miguel Marques. Seja bem-vindo, Boa psicólogo tarde, muito João. obrigada. Doutor ainda não, tá? Senão é bem provável que o meu orientador ele vai depois dar me anotar no livro negro, assim. Não, mas fica tranquilo, porque a gente fala, coloca uns títulos, né, de Sim, sim. doutor, porque a gente sabe da importância que tem o trabalho de vocês, Não, né, que a psicologia sim, tem, sim. E é muito comum, na verdade, na clínica, né? com Todo mundo certeza. chamar assim de, então, doutor, né? Ah, bom dia, doutor. Muito obrigado, doutor. Aí você fala, não, pode me chamar de João, né? Tá É, tudo bem. E tem aqueles que falam assim, não, mas eu vou te chamar de doutor mesmo assim. tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre os grandes desafios que as famílias têm de preparar uma pessoa com transtorno espectro autista, por exemplo, para o mercado de trabalho, para a vida adulta. Porque a gente costuma muito dizer da importância, né? Uma criança vira um adolescente que se torna um jovem e se torna um adulto. E aí, como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente prepara? Né, Rafael? É muito importante a gente falar desse assunto, porque é um desafio para muitas famílias. Não é? A autonomia, normalmente, que a gente vai ter na fase adulta, ela está intrinsecamente ligada à infância. Posso dizer isso? Com certeza, né? Até porque, assim, primeiro a gente é um serzinho que nem domina direito o próprio corpo, né? A gente é movido à base de reflexo. Então, quando a gente começa a perder esses reflexos e a ter autonomia com esse corpo, eu consigo pegar aquele brinquedo. Uhum. Nossa, e agora eu consigo me dirigir até aquele brinquedo. Então, você começa a elaborar uma série de ideias, de planos mirabolantes para fazer com aquela bolinha que você encontrou ali no chão e que você se sentiu motivado para ir buscar, Uhum. né? Então, a autonomia, ela começa nesse domínio do corpo, porque conforme a gente vai dominando o corpo, a gente vai começando a elaborar esse corpo, e a partir disso, o que eu posso fazer com esse corpo? O que eu consigo, quero e posso fazer com esse corpo, Aham. Ou né? seja, desde a infância, desde os primeiros meses de vida, né? Isso. Porque com os 9 meses a criança já está engatinhando, né? Depois ela começa já a caminhar. Ou seja, desde os primeiros meses de vida, a criança já está criando habilidades e criando autonomia. E a partir de que momento, doutor, a gente pode pensar nessa questão dessas habilidades e como instruir a criança para desenvolver cada vez mais isso? Na verdade, a leitura de habilidades, ela vai tendo somente algumas diferenciações de como que elas vão se apresentando em cada etapa e Uhum. desenvolvimento da vida, né? Sim. Tanto que o Rafael estava falando, e eu estava pensando aqui, né? A importância até de orientação parental, até mesmo não só na primeira infância. E como assim? Ainda mais quando a gente está falando de pessoas dentro do espectro do autismo, né? O quanto ainda acaba sendo válido a orientação de pais, porque muitos, principalmente, não precisa ter um nível de gravidade que atrapalha a funcionalidade de uma forma tão Uhum. severa. Mas a gente pode pensar até mesmo de jovens adultos. Eles Sim. ainda estão numa etapa de vida que é muito já exigido que eles vão responder por si mesmos, mas eles também não têm um nível de autonomia o suficiente para também responder. Então, Uhum. o tipo de orientação também para os pais acaba sendo relevante, por mais que ela vai tendo nuances diferentes, né? Então, na habilidades desde a infância, você tem desde pensar
na esfera dentro de casa, então esfera de interação familiar, né? Esferas também dentro da escola. E aí a gente pode colocar, às vezes, mais algum outro ambiente que seja importante. Mas geralmente, assim, as grandes redes de socialização da criança vai ser principalmente ainda a família e escola, com a família sendo ainda mais forte, né? Sim. Ao longo do tempo, principalmente na adolescência, quando a gente está falando principalmente de desenvolvimento neurotípicos, aqueles Sim. que a gente não observa questões de neurodesenvolvimento alterada, né? E trazendo isso para a tipicidade, por exemplo, nas famílias autistas, né, dos jovens, adolescentes autistas, como é que os pais podem entender estimular essa autonomia no jovem e no adolescente autista? Eu acho que precisa de saber como poder estruturar, porque quando a gente está falando de autismo, a gente tem que lembrar o Do critério nível, espectro, exato, do né? nível Então, de isso é suporte. exatamente, né? Quando nível de suporte é desde a classificação do DSM-5, né? Que foi a última Uhum, edição lançada, uhum. e se dividiu em 3 tipos de suporte. Né? Geralmente, eu acho que assim, mercado de trabalho, a gente vai estar falando principalmente mais entre nível 1 e às vezes a gente pode conversar um pouquinho sobre o nível 2. Aham, Nível 3 acaba sendo bem mais difícil por sim, conta da severidade que o quadro ele se apresenta, exige. né? Aham. E qual a importância de a gente incluir esse tema, né? Falar dessa questão do nível de suporte 1 e no nível de suporte 2, estarem sendo inseridos no mercado de trabalho, porque é como a gente começou o nosso bate-papo, né? Essa criança que tem o TEA, ela vai crescer, vai ser um jovem, e como prepará-lo para o mercado de trabalho? Como é que as famílias podem lidar com isso? Porque os profissionais têm um olhar, e por isso que a gente convidou vocês aqui para falar um pouquinho sobre isso. Qual a importância dessa pauta? Eu acho que antes de tudo, né, parece relativismo de minha parte, mas não. Eu acho que a gente precisa até voltar um pouquinho antes, Aham, no sentido, a gente fala de uma pessoa com espectro autista, né? Tem a pessoa vem antes. sim. Então, eu acho que o que eu poderia falar para esses pais é justamente isso, não esquecer que seu filho é uma pessoa, Uhum. Senão né? eles ficam muito focados no No diagnóstico, né? E aí diagnóstico. acabam perdendo características até importantes Uhum. de Exatamente. dia a dia, assim, de conversar na sala, no sofá. Exatamente, porque veja, eu enquanto terapeuta ocupacional, eu posso olhar para uma situação e pensar só nos limitantes, mas se a gente esquece a potência, o que que acontece? Dentro da terapia ocupacional, a gente tem um conceito muito importante que é a volição. Por isso que eu comecei falando do bebê, olhando a bola, indo atrás, pegando. Ou seja, Aham. ele teve vontade, você nem se mexe se você não tem vontade. Então, Sim. eu acho que descobrir o que move o teu filho. Ah, mas nossa, meu filho só gosta daquilo. Vamos olhar para aquilo? Por que que ele só gosta daquilo? Né? Como a gente expande aquilo que ele gosta, o famoso hiperfoco, Uhum. né? Tem como atribuir sentido àquilo que ele está fazendo, né? Como que eu posso extrair daquilo um leque maior de possibilidades com aquilo que ele já faz? Aham. Nossa, mas ele corre de um lado para o outro. Gente, ele corre, olha que maravilha, ele corre. Olhar para o lado bom das coisas também, né, Rafa? Sim, Faz toda a diferença também? É que é uma forma de você tentar puxar para outros tipos de repertórios também, né? Uhum. Então, assim, exatamente. se ele tem uma dificuldade de conversação. E a gente pode até falar daqueles casos que podem ser mais ecolálicos, né? Então, é mais a repetição de palavra, ou realmente não consegue fazer uma construção de um discurso, mas aí ele está conversando sobre determinado assunto, né? É mais fácil você, primeiro, puxar, porque depois você consegue fazer um trabalho de tentar adicionar outras coisas, né? Uhum. É, novamente, a gente está falando, primeiro, de um indivíduo, né? Segundo, é de um espectro, por quê? Porque mesmo dentro de diferentes níveis, você vai tendo diferentes apresentações de como é cada pessoa. Aham. Tanto que tem pessoas que estão dentro de sintomas de nível 1, só que muitas delas vão passar a vida inteira sem saber do diagnóstico. Uhum. Acho que um grande caso, e ele ficou caricato por conta de ser midiático, né? É o autor o Anthony Hopkins, porque ele descobriu aos 80 anos que ele estava dentro do espectro do autismo, Uhum. né? E vai ter outras pessoas que, às vezes, até de você conversar, você já consegue sacar que
Não, o jeito daquela pessoa conversar, ela já é diferente. Né? Então, vai muito de caso a caso. Claro. Tem muitos indivíduos que não vão ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Aí, outros, eles vão ter uma dificuldade porque você vai vendo também como que o diagnóstico ele vai conversando de acordo com a funcionalidade no dia a dia. A Né? gente, inclusive, segue, né? Pelo menos na terapia ocupacional, a gente tem a AOTA, que é uma organização, a Organização Latino-Americana de Terapia Ocupacional, e eles estruturam a nossa prática. A nossa prática tem muita conformidade com a CIF, porque o João falou, né, da funcionalidade. É importante que os pais entendam o seguinte: capacidade versus funcionalidade. Por que que é importante ter esse olhar para a função, para a funcionalidade? É que na terapia ocupacional a gente elabora isso um pouco maior, um pouco mais, né? Porque acaba entrando, o que é atividade, ocupação, trabalho, enfim, outra conversa, né? Outra pauta, inclusive se quiser convidar. Tô brincando. Mas assim, voltando, então a CIF, ela é a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela é um sistema de código que vai codificar diversas coisas, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o que ela vai olhar? E o raciocínio clínico que eu gosto de fazer, que é a partir da CIF, vai olhar o seguinte: o diagnóstico, estruturas e funções do corpo, atividade, participação, fatores do ambiente e fatores pessoais. Então, veja, às vezes a gente acha que a criança, por exemplo, ela não fala muito, ela não faz tal coisa, mas isso quer dizer que ela não é funcional, né? Por exemplo, para aquela atividade, aquela participação, né, que eu quero que ela quer ter, né? O que tem algum fator que está impedindo ela participar? E às vezes a gente fica muito nisso, né? Na estrutura e função do corpo. E como é que como as terapias podem ajudar nesse desenvolvimento? Porque a gente comentou, né, que um adulto, ele foi uma criança, ou seja, para que a gente prepare esse adulto para uma vida com mais qualidade de vida no futuro, como é que a gente pode trabalhar, terapeuticamente falando, nessa fase da vida, ainda na infância? Eu acho que, primeiro, traçando um objetivo terapêutico junto com a família, gente. É impossível um profissional traçar um objetivo fora da família, fora do desejo da família e do desejo da criança. E, sobretudo, sem a ajuda da família, Exatamente. né? A família precisa conversar desenvolver também, ajudar no desenvolvimento. O que é feito na clínica, né? O que é feito no OMAI é estendido para a escola e também para a família, né? Por mais que, assim, realmente tem muitos profissionais que eles acabam tendo dificuldade, né, do trabalhar com a família, ainda assim, eu acho que acaba sendo a espinha dorsal, porque, é a família em primeiro lugar, que ela pode não entender o porquê do tratamento. Tanto que tem muitos pais que às vezes eles não vão concordar com o diagnóstico, tem muitos pais que eles não vão concordar até mesmo com o processo de uma terapia, e aí num geral, né, tem muitas pessoas que ainda não acreditam, né, nesse sentido, mas mesmo assim, o tentar trazer eles para trabalhar em conjunto ainda acaba sendo essencial. E eu não estou falando nem como o discurso de que é culpa dos pais, não é nem esse fator. Mas a importância da aceitação, talvez, do diagnóstico, isso, João? A aceitação, ela entra, mas também pensando no seguinte, acho que todo o processo envolve você conseguir também ajudar com que eles consigam também não se culpar. Porque muitos, e às vezes isso também afasta no tratamento, muitos eles vão se sentir culpados, né, de meu filho tem problema por conta de tal coisa. Muitas vezes pode ter brigas de casais justamente de tentar colocar uma esfera de culpado. Então acho que o primeiro é conseguir reduzir esse tipo de discurso, né, de que tentar encontrar assim, certo e errado, culpado ou não culpado. Então assim, ter uma postura não julgadora, né, acaba sendo o melhor até para que eles consigam estar convivendo com mais qualidade primeiro consigo mesmos, porque isso vai ajudar com que eles tenham um repertório, seja de pai e mãe, que eles não precisa ser perfeito, não é essa ideia, mas eles pelo menos têm uma clareza de o que eu estou conseguindo fazer, do que eu acredito, do que eu valorizo como família, como pessoa, como
como pais, tá dentro do que para mim é esperado, Uhum. né? E pelo menos se sentir confortável com isso. Porque Sim. aí também envolve outras aceitações, que é até a aceitação do que está acontecendo, aceitação até das emoções que existem, né? E isso depois facilita para ter uma consciência maior, de novo, de que tipos de estágio a gente está falando. Né? Sim. De novo, criança é diferente, porque tem muito adulto que quer tornar a criança adulta, né? Aham. Adolescentes também são diferentes e assim, você não consegue tratar um adolescente como criança e também não como adulto, porque é uma outra etapa da vida, Sim. né? Há tudo o seu tempo A todo o seu determinado, né? tempo e isso acho que também se estende com jovens adultos e adiante também, porque tem muito jovem adulto que os pais eles também tentam entrar na esfera de controlar. Uhum. Tá? Mesmo que, de novo, não é a nível de julgar, né? Tá. Mas é a nível de descrever que por conta, às vezes, de preocupação, por conta de medo, por Uhum. conta de eu quero cuidar, meio que o resultado sai pela culatra. Porque Exato. não é aquilo, as pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem. Aham. Só que muitas vezes a gente precisa melhorar aquilo porque a gente a gente tem a nossa história de vida. Então, necessariamente, a gente não sabe fazer tudo, né? E é Você conhecer exatamente tudo. isso que tira a autonomia do adolescente, do Totalmente. jovem e na fase adulta. Como, por exemplo, exercícios simples eu acho que vocês vão dizer melhor do que eu, mas exercícios simples com as crianças, ainda na fase infantil, né, na adolescência, fazer com que elas escolham as opções de roupa. O que que você quer vestir? Esse vermelho ou este verde? Aquilo literalmente ativa uma autonomia na criança para que ela possa começar a ter uma autonomia de escolha e saber escolher. Porque tem adultos, às vezes, que têm dificuldade de escolher porque não foi literalmente criada Sim, sim. não é? Essa Criado desenvoltura nele. e inclusive, Essa- valorizado quando ele fez, porque a gente tende a achar, de novo, por isso que eu vou voltar um pouquinho naquilo de a pessoa vem antes do diagnóstico. Claro. Não tô querendo romantizar a coisa, mas, gente, aquele pouquinho que a criança faz, como eu posso fazer ela escolher algo dentro daquilo? E Uhum, olha que doido, ela escolhe, ela me comunica, olha, eu quero, né? uhum. Então veja que às vezes dentro daquele universo da criança, né, ou da criança, do indivíduo, às vezes a gente acaba não dando a oportunidade dessa criança se comunicar. Uhum. Ah, falando, olhando, não importa, ela não consegue comunicar. Aí eu quero um desfraude, eu quero trabalhar uma seletividade alimentar, que são pautas mega importantes. Uhum. Só que como eu vou fazer tudo isso se eu não tenho nenhum olhar? Eu não olho, literalmente o Uhum. fato de olhar. Filho, vamos experimentar uma coisa hoje? Quer escolher o quanto você quer comer? Põe no seu prato. Sim. Ou a opção até de. A gente conversou num episódio a respeito dessa questão da comunicação e dar esse espaço para que a criança escolha o que Uhum. o que para ela é melhor, no sentido de. É claro que tudo dentro das suas limitações, mas assim, oferecer opções para a criança é uma maneira de respeitar. Também, e como o João comentou, às vezes você quer proteger tanto que você tira a autonomia. Isso é um problema muito sério, né, Rafael? Sim, e até porque a gente, enquanto seres, a gente também cria uma ilusão de que a gente também é 100% autônomo, Uhum, né? É claro, eu tenho uma liberdade, por exemplo, de fazer um raciocínio clínico na minha terapia? Tenho, mas eu não posso fazer qualquer coisa, uhum, né? Então, assim, eu acho que é entender que a autonomia, ela vai acontecendo e ela também se modifica conforme a idade, né? Veja, eu era uma criança, eu tenho pais que uhum. ali vão me falar me proporcionar opções do que eu vou comer, do que eu vou vestir, para onde eu vou, para onde eu não vou, né? O que que é certo, o que que é errado. Bom, aí veio a adolescência. Começam os ídolos, né? A Aham. galera dos ídolos do rock, do Uhum. futebol, as cantoras, Do YouTube, os do TikTok. youtubers hoje em dia, né? E aí tudo isso vai corroborando para a pessoa falar: opa, eu tive isso, e quem sou eu na fila do pão? Aham. Identidade, né? Tá intrinsecamente ligada É a a construção da construir, né, identidade. da identidade. Exatamente. Tanto que na terapia ocupacional, a gente tem como um principal objetivo justamente isso. É ou proporcionar ou manter
um contexto que permita identidade ocupacional. E isso faz toda a diferença, não é, João? Sim, e também é muito de como poder conversar com cada área, né? Uhum. Porque a gente aqui ainda está falando muito de um contexto terapêutico, né? Porque tanto como psicoterapia como terapia ocupacional, eu acho que a forma ela é muito similar, né? Alinhada quando você está falando de contexto de consultório. E aí que tem diferenças quando você está atendendo o indivíduo, e aí você tem a diferença quando você está fazendo a orientação com a família, Claro. e também como outras coisas que a gente também perde um pouco, mais a linha de como fazer uma orientação, né? E pelo menos ter a avaliação daquela orientação, que aí envolve, né? Às vezes contexto escolar, aí contextos, por exemplo, extra-educacionais, né? Aham. Porque tem crianças que fazem outras coisas além da Sim, escola, né? sim. Então, isso principalmente para a esfera de adulto, acaba sendo um outro fator, né? Aham. Então, que também entra uma outra dificuldade. Quando adultos, como está esperado ter essa esfera de responsabilidade, e aí a gente tem muitas coisas que elas ficam. Se você não entender qual que é o objetivo, a chance de ficar muito misturado e confuso acaba aumentando. Uhum. Então, assim, você está falando com um adulto que ele precisa de responsabilidade. Mas, dentro de um quadro de TEA, tem coisas que você vai ter mais autonomia e outras que você vai precisar de mais assistência. Uhum. E aí, como você vai conversar com uma instituição que ela espera, e a gente até tem um discurso meio que senso comum, por quê? Algumas instituições também estão perdendo a mão com neurotípicos, Aham. né, de fazer, por exemplo, reuniões de pais novamente, ou então de filhos que pedem mesmo que os pais eles vão na presença, às vezes está falando de universidade, né, que de novo se espera com que se tenha um nível de responsabilidade maior. Né? A gente não está nem falando ainda de trabalho. Né? E Sim. quando é trabalho, o nível de assistência, ou então de comunicação com os pais, ele praticamente já é esperado que seja zero. Uhum. Né? Porque o responsável é o próprio profissional, que seria o profissional que tem o quadro de autismo. Sim. Então, tudo isso começa a ficar muito bagunçado, né? Uhum. Não à toa, quando a gente volta para o que você estava falando, né, Rafael, por exemplo, na criança eu tenho o objetivo do desfraude, mas a gente está falando assim, é o objetivo final. Então, é Sim. tentar ensinar que antes de chegar nesse objetivo final, a gente tem várias etapas anteriores até chegar lá. Sim. Não à Sim. toa, a gente começa com primeiro o que aquela criança ela sabe. Por Sim. quê? É um princípio de modelagem. Ou seja, a Uhum. gente vai ter uma ideia de que a gente vai estar modelando aquele repertório do que já é existente. Então a gente vai refinando aquilo. E isso é um trabalho que precisa ser ensinado. Por quê? Porque é conta intuitivo. Aham. É conta intuitivo porque ninguém pensa assim, a criança ela já sabe aquilo, então eu vou fazer determinada coisa. Com adulto acaba agravando a situação. Por quê? De novo, é intuitivo que aquele adulto ele já saiba o que ele tem que fazer, Aham. né? Então, Agora, pode concluir, desculpa. então isso geralmente causa muita briga, ou então causa muito desespero, porque principalmente aquelas pessoas com autismo que têm mais dificuldade, Uhum. né? Muitas delas podem até, se você só bate o olho, parece que elas não estão fazendo nada, Uhum. né? O que não, primeiro, não é verdade. Dois, é Aham. uma leitura também muito mais intuitiva, rápida e não necessariamente da situação, né? Mas é o que acaba desesperando a maior parte das famílias. Sim. Até E aí porque. elas tentam, desculpa de novo, mas assim, aí elas tentam, eu preciso ter uma reação, né? Eu preciso que meu filho, ele se mexa, senão daqui a pouco eu morro e aí ele não vai conseguir se virar no E mundo. como é que as famílias podem criar essa autonomia nos pacientes, né, nas pessoas com TEA, por exemplo, para o mercado de trabalho, para essa autonomia? Porque quando a gente fala autonomia, exatamente isso. Eu acho que a maior preocupação das mães atípicas é exatamente essa. Poxa, eu não vou estar aqui a vida inteira. Né? Um dia eu vou embora. E como é que fica o meu filho? E é importante a gente falar como é que os pais podem preparar essa autonomia ou criar essa autonomia nos filhos. Eu acho que, primeiro, conhecendo, assim, o interesse do filho. Sabe, meu filho gosta muito de, sei lá, de carrinho. Entra no universo dele, entende o sentido que aquilo tem para ele, Aham. né?
Daí pode ser sair um engenheiro, enfim, ou nem um engenheiro, mas de repente ele alguma coisa, uma forma de brincar específico com o carrinho, ele elabora e isso ajuda ele a raciocinar para fazer uma atividade dentro do trabalho, dentro do estudo, permitir ele elaborar. Então, assim, nossa, Dentro do universo dele, né? exatamente. Das habilidades dele, né? Porque uma coisa, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que é assim, há na minha humilde concepção, tá? Eu acho que há um equívoco muito grande em relação ao que é terapêutico ou não. Ai, mas meu filho foi lá e ele só brincou. Ah, meu filho foi lá e ele só fez o que ele quis. Como se a criança não pudesse escolher o que ela quer fazer. Exatamente. Não, mas até entra na questão financeira, né? Porque muitos se sentem ofendidos de assim, poxa, eu tô pagando, tô investindo aqui, e aí o terapeuta só tá lá brincando. Exatamente. E é por isso que é importante, né? A gente até volta um pouco de falar um objetivo funcional. O que é um objetivo funcional? É um objetivo que faça sentido. É um objetivo que faz ou sentido para a família ou para a criança, o principal ali. E aí é importante a gente ressaltar novamente a importância, né? Ressaltar a comunicação, Exato. a arte de eu me tornar comum e saber exatamente o que você quer. Como o Rafael comentou, né, Rafael? Se a criança tem um hiperfoco, de repente, em carro, em reportagens, em TV, por que não desenvolver algo, né? E questionar também a criança. O que você quer ser quando crescer? Essa conversa, essa comunicação, ela é primordial para o futuro, para garantir um futuro de mais qualidade? Ela é importante, em primeiro lugar, para a gente retirar essa ideia de que é só uma estereotipia, né? Ou então assim, é hiperfoco, então tem que fazer alguma outra coisa. Sim. Né? Em segundo lugar, ajuda a também esse filho, né, ou filha, a começar a ter um estímulo do que a gente pode chamar de consciência. Tá? Em qual sentido? Eu estou fazendo algo, mas aí depois eu estou pensando o que é fazer este algo. Tá? Aí sim a gente. Não que vai tirar de uma estereotipia, tá? Geralmente hiperfoco e estereotipia são sintomas que existem mesmo, né? Mas a diferença vai ser de que esse indivíduo ele já não faz mais de uma forma automática. Por quê? Porque você está estimulando com que ele tenha uma esfera de o que a gente chama de metacognição. Ou seja, eu vou estar pensando sobre aquilo que eu faço, pensando e colocando sentido sobre alguma coisa que existe no mundo, ou no meu mundo, né? Sim. O que, obviamente, isso ajuda a escolhas de o que eu vou fazer, escolhas para onde eu vou, escolhas de jornada que eu vou seguir, né? Então, isso pensando também já na esfera como uma vida adulta. No futuro, né? No Exatamente. futuro. E como é que a gente pode olhar para o jovem com TEA, com transtorno espectro autista, ou para o adolescente, ou para o jovem, focando não nas suas dificuldades, mas sim nas suas habilidades? Como é que a sociedade pode fazer isso? A família pode fazer isso, sobretudo? Como é que vocês olham isso? É importante, isso é fundamental, né? A gente ter um olhar não só para as dificuldades, mas para as habilidades também. Isso prepara e abre grandes portas para o futuro melhor. Isso, assim, né? Eu acabo falando da minha área, gente, porque eu não posso atravessar a área do João, porque eu não conheço, mas é por né? isso que nós trouxemos dois grandes profissionais pra gente entender. É que eu não quero fazer parecer, né, que eu tô puxando a sardinha para um lado, porque eu não estou, juro. A gente fala sempre, né? O Almai, ele abre a porta sempre para as famílias atípicas, justamente falando do multi, né? Do atendimento multidisciplinar. São muitos profissionais, são mais de 1.200 profissionais que estão de portas abertas para, literalmente, caminharem juntos, né? A gente sempre conversa com psicólogo, fono, TOs, neuropsicopeias, enfim, são vários profissionais para trazer um resultado que a família, que o indivíduo precisa no seu tratamento. Então, não dá para falar só de um, né? Por isso que a gente sempre traz dois profissionais ou mais para discutir sobre esse assunto. É importante que você fale da importância da TO, né? Sim, porque assim, eu enquanto terapeuta ocupacional, como eu olharia esse jovem? Eu tenho que entender que, assim, ele não é um ser único no mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso ver todo o contexto, né? Eu preciso ver o contexto, eu preciso entender, de repente, nossa, ele gosta muito de futebol. É uma estereotipia ou, de repente, é o jeito dele comunicar,
e eu não estou compreendendo, mas ele está comunicando que aquele dia, depois do almoço, ele viu com o papai futebol, ela viu com o papai e a mamãe futebol, e foi um dia muito legal, e ela marcou. Sim. Né? Aquilo foi importante para ela. Exatamente. Então, veja, o que eu preciso para fazer algo é volição, é vontade, é desejo, né? Mesmo a gente é muito doido, de novo. A pessoa que está no transtorno é uma pessoa. Sabe, quantas vezes eu já me perguntei assim, cara, eu quero que essa criança, que esse adolescente coma tal coisa, nananã, será que ele tem seletividade, né? Aí você vai conversar, como é o almoço nessa casa? Não, é um almoço complicado, cada um come no teu canto. E Ou tem é uma até briga. imposição para se alimentar, E né? às vezes tem até briga. Você comeria num lugar desse? Eu não comeria. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que acontece isso em todos os lares. São casos e casos, né? Eu Claro. acho que é isso, não é uma generalização. Exatamente. Mas o que eu quero demonstrar com esse exemplo muito extremo é que olha como o contexto também molda. Sem dúvida. Né? Então, a gente, por exemplo, fala, ai, mas essa pessoa é muito rígida. Mas o contexto é rígido com ela o tempo todo. Os nossos pacientes, né, as nossas crianças, não podem fazer nada o tempo todo. Tem que sair de casa, tem que ir para terapia, tem que ir para a escola, depois tem que ir para o exame. Não estou dizendo novamente que não é importante. Mas veja, a rotina é rígida e a gente exige de uma criança flexibilidade cognitiva, que já é algo próprio do espectro, né? E que, inclusive, como que eu vou ter um comportamento adaptativo bom se ninguém nem para se comunicar comigo, né? Então, eu acho que volta até na sua pergunta da questão da comunicação. Eu acho que é muito importante, assim, os conhecimentos das próprias emoções, né? Eu entender que aquilo que eu estou sentindo tem um nome. E agora eu consigo pegar este nome e colocar em uma situação. O que fazer com isso? Exatamente. Sim. Então, eu acho que a comunicação, né, essa elaboração emocional ajuda eu a me entender, então, enquanto indivíduo ocupacional, alguém que participa de ocupações. E uma delas é o mercado de trabalho, né? O trabalho é uma ocupação. A gente tem vários domínios, né, na ocupação, mas o trabalho é uma ocupação. E o que está sendo interessante, o Rafael fala isso, é justamente para que a própria família ela também não fique estereotipada, né, somente falando, né, por exemplo, de estudo e de trabalho. São pontos importantes da vida? São, né? A gente pode também dar atenção ao que a criança, adolescente, adulto gosta, né? Sim. A gente pode falar assim, mas tem aquele vírgula, mas por conta de pautas de realidade, sim, também. Não é de que a gente tem que demonizar nenhum dos dois lados, né? Ou aceitar de que as coisas, elas também são um mar de rosas. Na verdade, não, isso não é aceitação. Eu acho que a aceitação essa pessoa ela tem um interesse, beleza, né? Não à toa o conversar sobre é porque traz na esfera da consciência, ajuda com que aquela pessoa também consiga pensar sobre, né? Sim. E a partir disso, você também consegue ajudar a entender pautas de realidade. Por exemplo, mesmo com estimulação, vão ter adultos que eles vão ter determinadas dificuldades. Sim. Por que raios eu vou ficar toda hora? Mas é um adulto que não sabe nem usar abridor de lata, né? Por que eu vou ficar insistindo de que tem que aprender a fazer abridor de lata? Ou seja, focar nas habilidades, né? Porque de repente não consegue abrir a lata, mas tem tantas outras habilidades. E isso não quer dizer, inclusive, que a pessoa não seja funcional. Sem dúvida. Né? Totalmente, Porque é por isso que eu amo o raciocínio clínico da CIF, porque é justamente sobre isso. Um exemplo, assim, a pessoa teve um acidente e sofreu uma amputação. Ela é funcional? Sim. Repente, não naquela amputação. Obviamente, não com aquela amputação vai impactar algo, mas tem outras funções mas que ela pode. Exatamente. Tá, ela tem uma amputação, mas
quais outros fatores ali favorecem com que ela participe de atividades, tenha participação social. Às vezes, duas pessoas com a mesma amputação, a barreira não é nem a estrutura e funcionamento do corpo, é um fator ambiental que vai estar limitando. Sim. Né? Ou então, que na CIF se chama dos fatores pessoais. Uma se motivou o dobro para querer participar e a outra não. E, de novo, não é uma questão de julgamento, não tem valor aí. E não é sobre um diagnóstico, é sobre talvez uma motivação. Exatamente. O motivo de eu ter a ação. Será que eu estou sendo estimulado para isso, né? Muitas vezes, eu acho que a gente o cuidado que a gente tem que ter para não se perder com regras que elas são existentes e a gente conseguir pensar, aquilo corresponde a mim, então corresponde com algo que é importante, por exemplo, para o meu filho. Por quê? Eu gosto, dentro disso que o Rafael tá falando, eu gosto de brincar relativo à letra de médico. Por quê? Assim, eu não sou médico, mas aí eu me encaixo na brincadeira porque minha letra é um garrancho, tá? Eu sofri durante assim, do Fundamental 2, do Fundamental 2 até ensino médio. Por quê? Porque os professores ameaçavam que elas, vou tirar um ponto porque a sua letra não tá muito feia, tem que melhorar a caligrafia, tá? Mas depois, assim, mesmo hoje em dia, né, eu posso até falar assim, o meu nível acadêmico, ele não é o mesmo que o nível médio brasileiro, né? Onde que isso se encaixa com o contexto da caligrafia? Sim. Mesmo que outros pontos, assim, por exemplo, se vocês fizeram um desafio comigo com um ditado, né, é algo que eu realmente pego muito bem. Questões de português também, parte de gramática. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo, claro, caricato a mim, né? Mas para trazer, assim, por que essa regra ela acaba sendo importante? Então, a gente precisa entender o que corresponde. Sim. Né? Então, se aquela criança ela é muito boa, por exemplo, com um desenho... Valorizar isso, Exato. Né? E aí, se a gente for pegar e ser muito rígido com... mas o diagnóstico está falando de determinadas questões de dificuldade de interação social. Ou então de comunicação. Aí o desenho ele já não entra. Se a gente for realmente muito nu e cru da forma que está falando. Sim. Né? E por isso a importância do empírico, né? Do particular. Cada paciente tem uma habilidade, tem sim, umas. sim. Porque somos individuais. Mesmo que, de novo, vão ter casos e casos. Então, assim, a gente também está falando de outras coisas que oferecem limitação. Então, por mais que você vai ter uma estimulação, né, não vai ser adequado. Vamos colocar naquelas áreas de vaga PCD. Só que aí são áreas que geralmente as instituições elas não colocam que tem algum nível de tanta cognição elaborada para se realizar. Então assim, vai ser logística, vai ser alguma operação de máquina. Só que assim, obviamente, esse tipo de indivíduo ele também de novo, dentro da realidade, né? O indivíduo ele gosta tanto de carros, mas ele quer dirigir um ônibus. Então, ele gosta tanto de carros, mas ele quer mexer em empilhadeira, né? E trabalhar com isso, né? Só que muitas vezes ele pode se frustrar, porque se você não conversou e não colocou na esfera, de novo, da realidade, né? A chance de, quando ele entra em contato, né, poder ter algum nível de, seja dificuldade ou então grande desconforto, e às vezes até de frustração, que era diferente da fantasia, porque não foi conversado, então não foi colocado a experimentação. Né? E aí a chance de, depois ele acaba tendo até como se fosse uma recaída, né? Uma regressão, talvez? Não regressão, porque não é que ele desaprendeu coisas, né? Mas é como se fosse quando a gente está, por exemplo, assim, tão triste que a gente perde a volição, então a gente recua. Sim. Tá? Desmotiva, de certa forma. Tanto é que são indivíduos que eles também têm processos de meltdown, né? Shutdown também. Shutdown. Então, eu queria que vocês falassem rapidinho do meltdown e do shutdown. Ambos são, por exemplo, sobrecargas sensoriais, só que no meltdown eu tenho uma crise muito explosiva. Eu tô colocando aspas, gente, porque dá para esmiuçar isso nas áreas técnicas mais específicas. Mas, enfim, para diferenciar,
o meltdown geralmente é uma pessoa que ela acaba ficando mais explosiva, ela apresenta agitação motora, porque ela está sobrecarregada sensorialmente. Que seriam os comportamentos externalizantes, né? Isso. São, às vezes, até mesmo de autoagressão, agressão a outros, né? Ou então de quebra de objetos, gritar, né? Então, é o que acaba sendo mais o externalizante, né? Isso. E o shutdown também é uma sobrecarga sensorial, só que ao invés de eu responder a tudo, estar mega hiperexcitado e respondendo tudo, eu tô mega hiperexcitado no meu mundinho tentando me regular. Introspectivo. Então, Isso, eu vou fugir para um lugar quieto, eu vou ficar quieto, mudo, eu vou fechar o olho, eu vou me esconder, porque eu preciso que aquele excesso de informação sensorial se dissipe um pouco. E é importante a gente ressaltar, né, da importância do que o corpo fala muitas vezes quando a boca cala. Que aí, Exato. novamente, assim, adaptações pensando em instituição, né? Primeiro, como as instituições também aceitarem que isso primeiro com escola, né? Aham. Olha, esses alunos, eles existem e eles também têm essas necessidades, Sim. né? E aí conseguir fazer esse tipo de adaptação. Aí depois vem, a gente está falando também outros ensinos, né? Pode ser ensino técnico, pode ser ensino superior. Aí, de novo, são alunos que, esses alunos existem, eles também têm essas necessidades. Como fazer essa adaptação, né? Depois é trabalho, porque é o mesmo processo. Sim. Tanto que assim, muitas vezes questões de busca de atestado, né? Porque a gente ainda não tem uma adaptação também adequada que sirva para você ajudar esses indivíduos a ter a regulação emocional necessária, né? Quando eles também estão precisando de suporte, e eles não vão conseguir comunicar que precisam desse suporte. É porque eles não querem? Não. De novo, a gente está falando de um quadro que ele tem a dificuldade já de interação e de comunicação. Sim. Então, não espere que eles vão conseguir ter uma assertividade, e não é porque eles não são assertivos, mas dentro dos sintomas, fica esperado com que eles cheguem e falem com o superior, eu preciso de tal coisa. E outra, qual superior também às vezes vai entender. Exato. Dentro da instituição. Por isso que eu gosto do pensamento desse raciocínio da CIF, por isso. A gente já olharia para isso e falaria, olha, não é uma questão de estrutura, funcionamento do corpo e diagnóstico, é uma barreira ambiental. Sim. Né? Eu estar num lugar e que não me permite me comunicar da forma que eu sei, que não permite com que eu esteja lá da forma que eu consigo, né? É o clássico caso do usar ou não um abafador num ambiente barulhento. Às vezes eu quero muito ser, sei lá, um mecânico e é barulhento, né? Eu tenho um fator, né, ambiental que vai me impedir de fazer isso. Então, como eu faço? Eu tenho como eu adaptar o ambiente? Tem como eu usar algo para participar? Né? Eu acho que isso acaba sendo importante para os pais enxergarem o seguinte, que a barreira não está na criança, não está no filho. Tanto que ainda se tem a dificuldade de muitos às vezes ainda continuarem sofrendo, né? Tem a estratégia do abafador? Tem. Não leva? Não. Por quê? Por conta... Exatamente. Da dificuldade de aceitação, porque os outros ainda vão olhar, pode nem falar nada, né? Mas vão olhar com aquela forma subliminar, né? Então, olhar de canto, né? Ou então se afastar de que eu não vou conversar. Por isso que tem um autor... Achar que só porque é autista ele é agressivo. Exatamente. Tem um autor que ele vai fazer justamente essa pergunta. Onde está a deficiência? Está na pessoa ou está no entorno? Ou sobretudo na sociedade, né? Não é? Porque eu não parto do princípio que é para todo mundo. Então, como que eu falo que é para todo mundo? Todo mundo. Se, por exemplo, o meu prédio não tem um elevador por uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, por exemplo. Claro, é um exemplo bem, né? Sim. Então, onde que tá? Aí eu vou chamar só a pessoa com deficiência, né? O Goffman, que é o nome desse autor, ele vai debater bastante isso com muito mais profundidade, né? Sim. Mas é só um start para a gente pensar, né? Como é importante a gente ver a pessoa como pessoa. Sim, né? sem dúvida. E, né, não ver o autismo, tanto que isso é como a gente, inclusive,
escreve na hora de dar um diagnóstico, a pessoa vem primeiro, não é Sim. não é o diagnóstico, Sem dúvida. né? E a gente costuma sempre ressaltar aqui que o diagnóstico não é um fim. Pelo contrário, ele é um começo de olhar diferente para as coisas que estão ali, né? E de que maneira que eu posso ter mais qualidade de vida a partir desse diagnóstico. É uma forma de poder explicar e pelo menos a gente ter uma compreensão, né? Aham. Eu poderia te dar um exemplo? Sim, pode dar um exemplo? Eu vou brincar um pouco com você, Marcela. Me fala o que é isso daqui. É uma caneca? Ótimo. Agora, você nomeou como uma caneca. Me descreve ela com o todo que você conseguir. É uma caneca redonda com uma asa, né, como chamam, e de porcelana, com o nome do maior instituto de neurodesenvolvimento, referência no Brasil, Almai. Tá, aí, só pelo fator de falar alça, ou então, por exemplo, eu já poderia falar assim, mas eu não sei se isso daqui é porcelana. Então, Uhum, se a gente ficar somente na descrição do todo, que o nome caneca já acaba, pelo menos, reduzindo, né? uhum, A gente tem que lembrar assim, geralmente as famílias e às vezes até os indivíduos, eles não têm o nome caneca para poder nomear. uhum, Então não é que a gente vai começar a falar, tudo agora é caneca andando para todo lugar, né? Ou então assim, nossa, tem água aqui, então é porque é uma caneca. Não é por isso. É mais para ajudar se uhum, essa caneca ela tem alça, né? Então eu não preciso segurar lá assim, né? uhum, Pela base. Ou então eu não vou segurar ela aqui na tampa, porque também atrapalha a funcionalidade dela. uhum, Então o diagnóstico, ele tem, digamos que ele tem um pouquinho mais esse nível de ajudar a nomear, porque também dá uma aceitação Uhum. maior, né? Até das famílias não se sentirem perdidas com o que está aham, acontecendo, Sim. né? E aí, a partir disso a gente também vai olhando a função. Então, como essa função ela também ajuda a gente poder ter mais qualidade de vida, né? Então, uhum, assim, primeiro, Exatamente. qualidade de interação familiar, né? sim, Porque a gente não é só trabalho, a gente não é só estudo. E aí, segundo, como a gente pode, a partir disso, ainda tá se sentindo bem com não só aquela família que a gente está construindo, mas aquele indivíduo que também está se construindo. ou Né? seja, é Então, importante o diagnóstico para a gente nomear, para a gente poder nortear. E o Amai está disponível, está sempre de portas abertas para nortear você, nortear a sua família nas dúvidas que com certeza vão aparecer no meio do caminho. E quantas dúvidas não são, né? São diversas dúvidas e que com certeza o multiprofissional, os multiprofissionais que tem no Amai, no maior Instituto de Neurodesenvolvimento da Baixada Santista, certamente vai abrir uma oportunidade para que você entenda melhor do que futuro que você pode direcionar o seu filho com as informações que nós, todos os profissionais, encaminham lá para os pros seus pais e responsáveis de cada paciente que lá existem. E eu queria só até aproveitar uma deixa, que é a seguinte: quando a gente fala, né, do trabalho, o mundo do trabalho, a gente, o fazer humano é o que nos constrói enquanto identidade, Uhum, né? Então, por exemplo, aqui, você já começou apresentando a gente, né? Pelo que a gente faz. Você falou o uhum, nosso nome, você disse que eu era terapeuta, que o João é psicólogo, sim, certo? Então, veja, a ocupação, o trabalho, o trabalho em si não, a ocupação, que o trabalho é sim, uma a ocupação, ocupação, né? E é aham, o tema que a gente está uhum. debatendo. Mas veja, a gente se apresenta pelo que a gente faz. uhum, Ninguém vai numa mesa de bar, numa mesa de restaurante e falar: Oi, meu nome é tal. uhum, E aí, o que você faz da vida? O que você gosta de fazer? O que você sim, não gosta de fazer, aham, né? E então, o que nós fazemos nos constrói. Então, eu acho que fica muito esse apelo, assim, acho que para as famílias, de minha parte, né? É que olhem para as crianças, olhem para os uhum, filhos de vocês e vejam potência, porque eles uhum, têm. Não sim, é porque eles têm crises, mas seu filho não é crise o tempo todo. uhum, Ele não vamos dizer assim, falta de potência o tempo todo. É porque a gente acaba tendo esse olhar, né, que vem e aí acaba sendo uma barreira uhum, ambiental. O uhum, capacitismo, né, o olhar mais,
estigmatizado, Uhum. né? Porque é fácil eu falar, aqui está um recurso aqui para você conseguir trabalhar melhor, tal, num ambiente barulhento. Tá bom, você que me entregou esse recurso, preparou culturalmente aquele espaço para Uhum. entender o que eu estou usando? Porque se eu olho e alguém me ridiculariza, porque eu estou com este produto, com este Aham. A dificuldade recurso, ainda vai eu não vou continuar. usar. Ou seja, são duas ferramentas que nós, como família, devemos usar. A escuta e o amor. São ferramentas que com certeza vão fazer toda a diferença para a vida e para o futuro do seu filho, da sua filha e da sua família como um todo. Eu adorei recebê-los aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Rafael, João, sejam bem-vindos, viu? Rafael e João, sejam bem-vindos. Sempre, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade e assim um recadinho para os pais Uhum. mesmo cara, quando puderem, antes de muito qualquer outra coisa, tenha um momentinho bem gostoso com seu filho. Às vezes é disso que a gente precisa para partir pro resto, Com né? certeza, É aí tempo que a de gente qualidade. afeto. Afeto no tempo de qualidade. Sim. Obrigada, João. Eu também gostaria de agradecer a participação aqui, Marcela, poder agradecer você também, Rafael, né, pelo ótimo papo. E eu acho que nada a declarar, né? Porque é isso, assim, acho que com amor e principalmente compreensão, né? Acho que fica mais fácil a gente seguir com as dificuldades, né? Porque elas, claro, vão Uhum, com existir, certeza. né? Mas é isso, né? Assim, a gente poder estar construindo uma vida que vale a pena ser vivida, né? E compartilhada também. Obrigada, obrigada a você também que nos acompanhou e ficou com a gente nesse episódio incrível. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para muita gente também. Um grande beijo, até o próximo episódio, a gente se vê por aí. Tchau, até.